Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, 18 de maio. Quinta-feira tá voando, Bede Oliveira. Quarta foi ontem. Quinta, 18 de maio. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida e linda cidade imperial, Petrópolis. E hoje a gente vai iniciar o programa com um assunto da maior relevância. É um assunto que eu falo há anos. Nós temos um dia para lembrar esta data e fazer o alerta. E temos um mês que é o Maio Laranja. Mas eu falo sempre aqui no programa. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Olha como o assunto é sério, gente. 51% das vítimas têm de 1 a 5 anos de idade. Os dados são da campanha Maio Laranja, que visa conscientizar sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A violência em geral é cometida por alguém próximo da vítima e quase sempre dentro de casa. Então, é este tema de hoje, o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta quinta-feira, 18 de maio, busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de enfrentar essa violência em todos os seus níveis. A data foi instituída em memória da menina Araceli Crespo, que tinha 8 anos quando foi sequestrada, violentada e assassinada no Espírito Santo. Agora, em 2023, o crime completa 50 anos. De acordo com a psicóloga Amanda Pinheiro Said, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o abuso sexual de crianças e adolescentes é um tema complexo, sobretudo por envolver pessoas conhecidas da família. Abre aspas, são o que a gente chama de abusos intrafamiliares. São pessoas da família ou pessoas conhecidas que ainda que não tenham vínculo consanguíneo, são muito íntimos. Às vezes tios de consideração, vizinhos, amigos próximos. É por isso que a maior parte dessas violências ocorre dentro do ambiente doméstico. É uma das partes mais difíceis quando falamos dessa violência, fecha aspas, disse a psicóloga. E o alerta é o seguinte, gente, anualmente 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. Eu falei 500 mil, não falei 500 não, olha o absurdo. Somente 7,5% dos casos são denunciados, o que indica que os números podem ser maiores. Para identificar quem está sofrendo os abusos, é preciso ficar atento aos sinais. Entre eles estão mudanças de comportamento, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, mudanças súbitas de hábitos, queda no rendimento escolar, traumatismos físicos e comportamentos sexuais. Vamos abrir aspas de novo. Dependendo do gênero da criança, a forma de expressar esses sinais também muda. Então, para meninas, são mais comuns os transtornos alimentares, o choro frequente e o humor deprimido. No caso dos meninos, aparece a agressividade, a raiva, explica Amanda, psicóloga que está dando essa informação. Ela alerta ainda para a importância da atenção aos comportamentos da criança em todos os ambientes que ela transita, seja em casa, na escola ou na casa de parentes. Bem, quando crianças são vítimas de qualquer tipo de abuso ou têm seus direitos violados, o Conselho Tutelar é acionado. É o órgão que fiscaliza e aplica as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselheiros e conselheiras estão sempre em contato com as escolas, com os pais e com toda a comunidade para ajudar a identificar casos de violência e garantir a segurança das vítimas. De acordo com Gustavo Henrique Camargos, presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, cabe ao Conselho receber os dados de abuso e auxiliar o Poder Executivo na tomada de providências e no direcionamento de recursos para combater o problema. Vamos abrir aspas.
Essa é uma atribuição legal que vem junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária. Então, identifica os casos de violação, compila esses dados para o governo saber onde tem que investir o dinheiro para a superação das situações de violação de direito em torno da criança e também do adolescente, fecha aspas. Bem, a psicóloga Amanda Said ressalta ainda a importância do diálogo com o menor de idade, como mecanismo de prevenção do abuso. Vamos abrir aspas de novo para a psicóloga. Não só os familiares, mas também as escolas onde as crianças passam tanto tempo. É preciso ser falado, por exemplo, sobre o corpo da criança e do adolescente, as questões do cuidado, quem pode tocar, quem não pode. Tem várias formas de abordar isso, dependendo da faixa etária da criança. A gente pode trabalhar a questão da autopreservação das crianças e adolescentes para eles entenderem que o corpo é deles e que ninguém pode tocar sem que autorize. E que há alguns toques que são estranhos, perigosos e ninguém pode fazer essa abordagem, nem mesmo os pais. Então, quando abordamos a educação sexual, a gente fala sobre uma forma de prevenção que deve começar assim que a criança nasce, afirma a psicóloga Amanda Said. Então, fazer um alerta, você que é pai, mãe, você que é responsável por alguma criança, tenha muito cuidado com seu filho, porque, infelizmente, o abuso, na maior parte das vezes, acontece em casa ou em casa de parentes ou com vizinhos e amigos próximos. E são pessoas que nós não suspeitamos. E nós temos um vídeo que nós iremos mostrar agora, mas a gente deixou para o último bloco. Porque no próximo bloco, eu vou conversar com a Fernanda Ferreira, presidente da Comac. Nós vamos abordar também esse assunto, que a Comac tem um trabalho muito bacana sobre esse tema. E é já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita.
Continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 18 de maio, um tema muito relevante, como nós abrimos o programa, porque as pessoas falam Maio Laranja, é muito importante. A data de hoje, 18 de maio, mas nós temos que falar desse assunto todos os dias e sempre. O programa não fala todos os dias, mas quase sempre a gente traz esse assunto porque é muito importante, que é o abuso sexual, a violência contra a criança ou adolescente. Bem, temos uma instituição na cidade que faz um trabalho muito bacana, vários tipos de trabalho, e um deles é esse combate, essa atenção especial. Eu recebo agora a Fernanda Ferreira, que é presidente da COMAC, conhecido de muitos, mas para quem não conhece, está apresentada Fernanda, presidente da COMAC. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Beth. Muito obrigada mais uma vez por abrir espaço, né, para eu estar aqui no seu programa, falar da COMAC, mas principalmente de um tema tão importante que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque os dados aí, a cada hora no país, 3 crianças são abusadas. Então, olha como é relevante esse tema e as pessoas abafam justamente porque, infelizmente, a maior parte dos casos acontece dentro de casa. Justamente, né? As pesquisas apontam, né, os diagnósticos do poder público, principalmente do Estado do Rio, apontam que crianças são abusadas, né, os casos constatados de crianças intrafamiliar, no ambiente de casa, muitas vezes por alguém que goza da confiança da família. Os adolescentes já são em locais, às vezes vizinhos, às vezes até dentro do ambiente escolar, e nós precisamos combater qualquer suspeita de abuso. A COMAC esse ano, na verdade, nós estamos trabalhando firmes nesse tema desde 2014, quando o governo e a sociedade civil se uniram para falar sobre esse assunto, porque o Brasil inteiro começou a trabalhar o Maio Amarelo e Petrópolis não foi diferente. Nós fomos aí guardiões da criança e do adolescente nesse assunto, quando nós criamos a campanha Tem Atitude, por uma lei municipal, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a COMAC foi uma das instituições no Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente que abraçou essa causa, e nós levamos essa campanha até esse ano, né, e vamos levar para sempre, porque nós precisamos fazer com que as crianças e os adolescentes sejam propagadores do Disque 100, que eles saibam que precisam denunciar qualquer situação de suspeita, não precisa ser o fato consumado, saber que realmente houve o abuso, porque o abuso ele é simplesmente uma troca de olhar de um adulto para uma criança, isso já é um abuso. A criança já se sentindo incomodada, constrangida, isso já é uma situação de abuso e precisa ser denunciado. E Petrópolis hoje conta com um protocolo de atendimento à criança e adolescente vítima de abuso e exploração. É uma lei municipal, a lei 7.382 de 2015. É o único protocolo no Brasil, assim que eu tenho conhecimento, não tem outro município no Brasil que tem esse protocolo onde a criança ela não tem a revitimização. Nós temos o Disque 100 como um canal de denúncia, o Conselho Tutelar como a porta de entrada, tudo isso discutido por aquelas pessoas que operam o sistema de garantia de crianças e adolescentes. Nós discutimos isso lá em 2015, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar, Poder Público, Terceiro Setor, e junto nós construímos um fluxograma para que não tivesse a revitimização dessa criança e desse adolescente vítima, porque chega um momento que ele não quer mais falar. E aí ele mesmo se confunde naquela verdade e dói, né? É uma dor muito grande. Então a COMAC trabalha essa questão desde 2014 e esse ano nós estamos aí reforçando o Conselho Tutelar como a porta de entrada e também o Disque 100 como um canal de denúncia. Tanto para eles, se estiver ocorrendo com eles, né, que a instituição é um canal também de acolhimento para poder encaminhar ao Conselho Tutelar, quanto que eles sejam propagadores do Disque 100 e do Conselho Tutelar. E tem casos absurdos que a própria justiça é negligente, porque teve o caso da Sofia, que eu até puxei aqui, foi um caso que ela morreu no dia 26 de janeiro, devido a abuso do padrasto e a negligência da mãe, que ela no depoimento diz que tinha medo dele, aí coloca a filha nesse constrangimento. Mas o pai da criança denunciou o Conselho Tutelar, denunciou na justiça, levou foto da criança toda machucada,
levou foto da criança, tudo. O pai correu muito atrás, e mesmo assim a criança acabou morrendo. Ele falou, não é possível, vocês só vão acreditar em mim, mesmo com todas as provas, quando a minha filha morreu. Então, esse caso, assim, me marcou muito, agora recente, ela morreu agora em janeiro desse ano. Depois eu vou até ler um pedaço, mas é um absurdo, né? Que caso Sofia, especialistas da infância destacam a importância de ações preventivas. Só que o pai denunciou várias vezes essa menina linda aqui, 2 anos e alguns meses. Ela foi espancada, foi maltratada, até que o padrasto conseguiu matar. Soube desse caso? Muito triste, né? Então, assim, ela foi vítima de violência sexual e maus tratos. É por isso que nós precisamos trabalhar na prevenção. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O laudo do corpo da garota que vive em Campo Grande, Mato Grosso, apontou que ela sofreu traumatismo na coluna cervical, estupro. Imagina o sofrimento dessa criança. Olha que absurdo. É por isso... A mãe da menina e o padrasto estão presos preventivamente, mas, poxa, o pai denunciou várias vezes, levou foto da menina machucada. Assim, não foi que ninguém denunciou. Então, a denúncia é muito importante, mas assim, tanto que ele insistiu e mesmo assim a justiça não fez nada, não tirou. Ele pediu a guarda da criança várias vezes, a justiça não deu. O Conselho Tutelar não fez o acompanhamento necessário dessa criança. Então, assim, foi o que você falou, né? Petrópolis é o único município que tem essa rede aí de apoio, pelo que você está falando, que é muito importante, e fica um alerta para as pessoas insistirem. Em últimos casos, se a justiça não fizer nada, ninguém fizer nada, procura a imprensa, porque a gente faz um estardalhaço, não é possível. Porque deixar uma criança dessa... Meu Deus, mas aqui olha, eu posso te dizer, nós temos um sistema de garantia de direitos muito operante, Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, os próprios conselhos tutelares, o Conselho da Criança e Adolescente que acompanha todas essas questões, o terceiro setor. E agora o que a gente precisa fortalecer, pós-pandemia, pós-tragédia, é a questão da prevenção, a questão dos sinais que essa criança e esse adolescente dá, por exemplo, no ambiente escolar. O profissional da educação é muito importante em todo esse contexto. Tem que denunciar. Tem que denunciar os primeiros sinais que a criança der no ambiente escolar. Isso precisa ser registrado, encaminhado ao Conselho Tutelar para que as providências sejam tomadas e essa criança salva, né? Eu ainda li aqui o que falou a psicóloga Amanda Said. Ela disse o seguinte, que logo a criança mostra mudança de comportamento. Se ela é falante, ela fica quieta. Se ela é uma criança feliz, ela fica triste. Tem diferença entre o menino e a menina fica arredia, o menino fica agressivo. Então, a criança, ela dá vários sinais. A alimentação, a primeira coisa, a menina para de comer. Então, assim, a criança dá vários sinais, independente das marcas no corpo. Porque tem as marcas, mas independente das marcas, a própria criança, ela dá sinais. Ela começa a vomitar quando ela come, ou ela não quer comer quando come, vomita. Ela não quer o contato com aquela pessoa. Ela não quer. Porque na infância, a criança sofre ameaças contra ela. Quando é o adolescente, geralmente, a ameaça é contra o núcleo familiar. Isso. Né? Ameaça a mãe, ameaça você o irmão. contar, eu mato seu pai, sua mãe, justamente. seu irmão. E os sinais são evidentes. E a gente precisa saber ter um olhar e não fazer a escuta dessa criança, porque, digo, em Petrópolis nós temos um ambiente específico para isso, que é o NAP, dentro da assistência social, que vai fazer essa escuta. Então, o primeiro sinal, o nosso papel hoje, enquanto integrante do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, é fazer um encaminhamento ao Conselho Tutelar, que vai saber dar as orientações e os encaminhamentos para dar todo o suporte a essa criança e esse adolescente. Quantas crianças e adolescentes vocês atendem hoje na Comac? Hoje nós já passamos dos 400. Agora, no meio do ano, que nós vamos fazer o levantamento, porque tem baixa de matrícula, entra criança, adolescente, mas só no primeiro semestre já foram mais de 400. Fiz essa pergunta porque, assim, independente dessas crianças que vocês atendem, que vocês já têm todo um trabalho, se chegar
alguém desesperado, olha, eu sei que tem uma criança sofrendo isso, mas eu não sei o que fazer. Vocês auxiliam, vocês ajudam? Auxiliamos, com certeza. Isso é importante, porque às vezes a pessoa, um vizinho sabe de uma coisa e tem medo, ou então não sabe o que fazer, procura a Comac que eles vão orientar. Vamos encaminhar ao Conselho Tutelar, seguindo aí o fluxograma que foi construído com muita equipe técnica. E nesse momento a gente precisa ter profissionais técnicos, não trabalhar com o achismo, porque a gente está lidando com uma vida. E aí nós temos o ciclo de violência, é uma criança que é abusada na infância, e aí ela cresce um adolescente, comete um ato infracional porque ela já vem com uma violação de direitos na infância, aí ela acaba sendo apreendida, tem a privação de liberdade, e aí é um ciclo de violência. E a sociedade está o tempo inteiro ali apontando o dedo para aquele indivíduo, Sim. sem a gente considerar tudo aquilo que veio. Né? Nada justifica algumas situações, mas assim, muitas coisas acontecem na infância. Então, se a gente conseguir trabalhar de forma preventiva, e nesse caso do abuso, é o Disque 100, é o Conselho Tutelar aqui em Petrópolis, nós somos referências no Brasil na situação do abuso e da exploração sexual, no combate a essas questões, nós vamos conseguir, pelo menos, cuidar das nossas crianças. Nós saímos de uma pandemia. Se nós pegarmos os dados do Instituto de Segurança Pública lá na pandemia, os dados estão quase zerados. Mas não é porque os casos de abuso deixaram de ocorrer. As escolas estavam fechadas. Então, a maior porta de entrada para a situação de identificação de suspeitas de abuso são as escolas. Então, com as escolas fechadas, as crianças não deixaram de ser abusadas, muito pelo contrário. Eu acho que aumentou. Nós só não conseguimos acessar essas crianças. Porque então, elas estavam ali enclausuradas. Justamente. Então, agora nós precisamos ter um olhar, um cuidado, uma sensibilidade maior para identificar essas questões e encaminhar aos órgãos competentes. E Petrópolis tem uma estrutura de rede para acompanhamento dessas crianças. E o terceiro setor também, eu não digo só a Comac, as mais de 30 instituições que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também estão aptas como porta de entrada, pelo menos para fazer o primeiro encaminhamento ao Conselho Tutelar. É isso, você que é professora, supervisora, monitora, merendeira, você que trabalha na área da educação, diretora, viu alguma coisa diferente? Faça um relatório, encaminhe, porque a direção da escola tem a obrigação de encaminhar ao Conselho Tutelar. E se a direção, por algum motivo, esquecer de encaminhar, vamos botar assim, esqueceu, né? Você, professora, procure o Conselho Tutelar, procure, não seja omisso, não compactue com isso, não tenha medo, ainda mais se você for concursado, não vai perder seu emprego, e se for contratado, corra o risco de perder o emprego, mas salve uma vida. Não seja omisso, eu sei porque eu estou falando isso. E também, assim, a gente nunca vai expor ninguém, nem família, nem criança, mas eu tenho ciência de 2 casos de pessoas da família que me relataram, próximas, né? Não que vivem no núcleo familiar, mas próximas, sabem do caso. Um absurdo, fulano, o padrasto abusando da menina de 11 anos, a mãe soube e não denunciou porque é o padrasto que mantém a casa. Como assim? Está negociando a filha? Então, casos assim, que inclusive... Aí eu falei, mas ninguém denunciou, não foi para a justiça? Não, foi para a justiça, mas aí a mãe desmentiu tudo. Mas aí não tem que se fazer um exame no Instituto Médico Legal, ver se aquela criança foi, né, violentada ou não. Então, assim, é muito complicado isso, porque infelizmente tem mães coniventes. Mas essa mãe também precisa de ajuda, Beth. Essa Sim, mãe também está pedindo socorro. Precisa de ajuda, mas assim... E a gente também tem... Em primeiro lugar, a gente tem que resgatar a criança. Sim, aí depois dá um certeza. apoio, encaminha para uma mãe, para uma psicóloga, para, sei lá, receber a cesta básica, receber auxílio isso, auxílio aquilo. Eu concordo com você. Mas o primeiro momento é resgatar. Sim. É como uma pessoa se afogando. Você tira ali, depois você vai ver porque que a pessoa se afogou. Então, a criança, ela tem que ser a primeira a ser resgatada. A família está doente, porque provavelmente, se a mãe foi abusada, ela acha isso normal. Provavelmente foi, é um ciclo. É o ciclo que eu falei. Você falou. A Então, assim, violência não tá estou tão julgando comum. a mãe, mas tem que resgatar essa criança, tem que tirar a guarda, até a mãe entender que a filha dela não é um objeto a ser comercializado em troca de comida ou de uma casa, sei lá o quê. Justamente. Entendeu? Então, assim, esse trabalho que a Comac faz é muito importante, por isso que é importante sua presença aqui hoje, nessa data. E também, claro, a Comac tem outros trabalhos, a Fernanda está com o horário apertado, então... vamos falar do outro trabalho que a gente tinha combinado aqui. Eu estava me lembrando aqui, eu estava me lembrando do seu programa, do seu
seus primeiros programas ainda, que era voltado às mulheres, Isso. que você provocava o município inteiro, não digo município enquanto estado, nas propagandas do seu programa sempre tinha um vídeo sobre o abuso. Não, e eu vou voltar com isso, vou voltar. Não é? Vou reinserir. Ursinho, Vou não era? Isso, vou começar hoje com um verdade. vídeo de 5 minutos explicando como a criança muda, a criança abusada, e quem são os abusadores. E a partir de amanhã, nos intervalos também, não só no Maio Laranja, mas isso vai ficar, porque foi o que eu falei, é um trabalho que tem que ser. Né? Por algum motivo, acabou saindo da programação, mas a gente vai reinserir, porque os casos têm aumentado bastante. Verdade. Essa é uma luta antiga. Eu acho que na época da faculdade eu já participava de grupos, que naquela época não existia Maio Laranja, nem tinha uma... Assim, não tinha essa divulgação. Estou falando de 30 anos atrás. Mas a gente já se mobilizava lá no Rio, sabe? Legal. Porque isso é muito antigo, você vê. A data foi criada por quê? Lá atrás, estão 50 anos já. 50 anos, quando a Araceli foi sequestrada, violentada e morta com 8 anos de idade. Por um desses... A gente não sabe se é doente, se é maluco, o que é, né? Tem gente que acha que é bandido, que é doente. Eu não sei, isso aí é uma confusão, porque a gente não sabe avaliar. Mas, enfim, alguém que não pode ficar perto da criança. É verdade. Né? E para a gente encerrar, que teu horário aí está apertado. Os outros programas, né, nós tivemos aí o Dia do Jovem Trabalhador, o dia pela ONU, né? E nós fizemos uma ação na Alerj, né, junto com o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional. Eu até mostrei aqui, porque no dia você não podia vir, a gente mostrou aqui as fotos e tudo mais. Isso. Nós somos habilitados pelo Ministério do Trabalho, Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, né, agora, para operar o programa Jovem Aprendiz, e nós temos aí os cursos habilitados, auxiliar administrativo, comércio e varejo, transportes, auxiliar de limpeza, produção, auxiliar de produção também, e nós fomos lá para sensibilizar, inclusive o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, da importância deles enxergarem esse jovem não como uma cota, mas como pessoas que estão ali iniciando a sua vida laboral, a sua vida profissional e que podem contribuir e muito com a empresa. Então nós estávamos lá com cerca de 200 jovens, 150 jovens, mais as entidades formadoras do estado do Rio de Janeiro. A Comac compõe esse fórum, né, o colegiado desse fórum no estado do Rio de Janeiro, e fomos dizer justamente isso, e queremos dizer aqui em Petrópolis, que as empresas contratem um jovem aprendiz muito mais do que para cumprir a cota, que procurem a Comac para que dê oportunidade para esse jovem ingressar na sua empresa e fazer a diferença. Né? Pode ser como cobrador de ônibus, pode ser como auxiliar de serviços gerais para aquele jovem que tem a defasagem de restaurante. Idade. Pode ser, se a empresa tiver mais de 7 funcionários, porque nós temos cursos justamente para quem tem a defasagem de idade séria. Às vezes nós temos um jovem com 22 anos que está no 6º ano e para ele é mais difícil conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Então nós temos o auxiliar de serviços gerais, que ele começa pegando a experiência lá, faz a aula teórica na Comac e ele continua os seus estudos, daqui a pouco ele está concluindo o seu ensino médio e consegue entrar numa outra qualificação. Que bom. Então, assim, esse é o nosso trabalho. O programa Jovem Aprendiz, ele é a única política pública nacional que ele trabalha as vulnerabilidades sociais, a evasão escolar, ele combate a evasão escolar, ele trabalha a erradicação do trabalho infantil, o trabalho análogo à escravidão e também educação, assistência social. E a gente está aí fazendo esse trabalho aqui dentro da nossa cidade. Muitos anos, né, Fernanda? Ai, muitos anos. Muitos anos. É muita coisa, Beth. Então vou marcar outro dia para a gente falar mais da Comac, porque você está com o horário. Eu vou pedir à produção. A produção está no ponto aí o vídeo do alerta contra o abuso sexual, tá? Então, organiza aí, me avisa, que eu vou chamar para eu poder liberar a Fernanda. Pode ser? Então vamos acompanhar agora. Ó, preste atenção. Tem todas as dicas de como você ajudar uma criança a sair dessa situação. Porque é um trauma para o resto da vida. Imagina, um adulto ser violentado já é um trauma para o resto da vida. Imagina uma criança, acaba com a vida dela, gente. Então, por favor, faça a sua parte. Não tenha medo, não. Vamos acompanhar. O abuso sexual infantil está mais próximo do que você imagina.
Acontece nas ruas, nas instituições, principalmente em casa. Lembramos que abuso sexual ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade. O abusador pode ser um desconhecido, mas na maioria das vezes é uma pessoa da família ou uma pessoa conhecida em quem a criança ou adolescente confia. Essas pessoas não possuem qualquer característica que as identifique com facilidade, são comuns. Alguém íntimo da família. E por ser alguém próximo, acaba se aproveitando da situação e consegue que a vítima fique em silêncio por meio de ameaças, violência ou sedução, oferecendo presentes e privilégios. Mas afinal, o que é abuso sexual? São as práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou adolescente por meio da violência física, de ameaças ou induções. Veja agora como identificar os sinais mais comuns demonstrados pelas crianças que sofrem abuso sexual. Mudança de comportamento. A criança apresenta alterações de humor, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Atitudes infantis repentinas. A criança ou adolescente volta a ter comportamentos infantis que já abandonou anteriormente. Interesse sexual precoce. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Silêncio. Muitas vezes a criança fica calada porque sofreu ameaças de violência, além de chantagens. Há situações em que ganha presentes ou dinheiro. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela. Mudança de hábito. Insônia, falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, podem ser indicativos de que algo está errado. Frequência escolar baixa. Crianças em situação de abuso reduzem o interesse pelas aulas, têm baixo rendimento por dificuldade de concentração e aprendizagem e evita participar das atividades escolares preferindo o isolamento social. Traumatismos físicos. São as marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas manifestações são as principais usadas como provas à justiça. Enfermidades psicossomáticas. São problemas de saúde sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo psicológico e emocional. Lembramos que uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. A única forma de protegermos nossas crianças é ficarmos atentos, sabendo onde e com quem estão. O acompanhamento cuidadoso e a orientação às crianças são fundamentais. Veja agora como você pode ajudar. Papel do educador. O professor geralmente é visto pela criança como alguém de extrema confiança. Portanto, o educador deve conversar reservadamente com a possível vítima para identificar o que está acontecendo. É recomendável ao professor trabalhar os temas relacionados ao abuso e exploração sexual em sala de aula, respeitando a idade e os pré-requisitos de cada turma. Fazer reuniões com os pais e responsáveis e ainda com a equipe de profissionais de apoio, tendo por base os temas transversais contidos nos parâmetros curriculares nacionais. Papel do profissional da saúde. É fundamental proporcionar uma escuta ativa num ambiente acolhedor e discreto. Identifique, sempre que possível, o local da ocorrência, a circunstância em que a vítima foi violentada e se há a percepção de algumas sequelas. Registre todos os encaminhamentos dados ao caso e, finalmente, notifique se foi satisfatório o retorno por parte da rede de atendimento, se houve dificuldades, notifique, disponibilize atendimento social à vítima e à família. Coloque-se à disposição para depor em juízo quando necessário, de modo a contribuir para a responsabilização do autor do abuso. Recomendamos aos profissionais de saúde e professores que inicialmente fale apenas com o conselho tutelar. Evitem falar com a família, pois, se o abusador fizer parte, poderá agir para impedir as medidas necessárias. Se você é pai, mãe ou familiar e descobriu que está ocorrendo o abuso sexual, em primeiro lugar, acredite na criança, ofereça seu apoio, busque-lhe passar segurança e, em seguida, procure conselho tutelar para fazer a denúncia. É preciso ter claro que a denúncia é a única forma e a mais correta de se impedir que o abusador continue a praticar seus atos e que seja punido pela justiça. Todos somos responsáveis e temos o dever de denunciar. Recomendamos aos pais que nunca deixem seus filhos sozinhos, nem confiem demais nas pessoas que se aproximam da sua família e do seu filho.
Há sempre um motivo quando alguém se aproxima. É preciso saber que motivo é esse. Alerta sempre. Só assim poderemos proteger nossas crianças e ajudar a proporcionar um bom futuro para todos. É isso aí, não se cale, denuncie Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua cidade. E no caso de Petrópolis, além do Conselho Tutelar, você pode procurar a Comac, a Fernanda Ferreira falou que está à disposição para dar todas as orientações. Temos que proteger nossas crianças. Acredite quando uma criança fale. Acredite. Podemos salvar muitas crianças. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 18 de maio. Vamos que vamos. Agora uma boa notícia aqui em Petrópolis, o Hospital Cid Carneiro, onde estão localizadas as únicas maternidades e UTI neonatal públicas do município, está lançando uma importante campanha para celebrar o Dia Mundial da Doadora de Leite Humano. E vai ser nesta sexta-feira, amanhã, dia 19. O objetivo é estimular a doação e fortalecer os estoques do banco de leite humano instalados na unidade desde agosto do ano passado. É isso que nós vamos conferir agora. O alimento, gente, é usado principalmente para atender os bebês internados na UTI neonatal da unidade, ala intermediária e albergue. Vamos abrir aspas para o que diz o Ricardo Patuleia. Esta é uma data muito especial que serve para reforçar a importância, a gente tem a foto aí do Patuleia, inclusive, a importância da doação de leite humano. Um ato, tem a foto do Patuleia, tá, gente? Um ato especial que serve para reforçar a doação do leite humano, como eu falei, é um ato singelo de solidariedade que salva vidas. Temos certeza que essa iniciativa será um sucesso e poderemos abastecer nossos estoques, mantendo-os em níveis seguros, declarou o diretor-presidente do Serviço Autônomo do Hospital Cid Carneiro, SERRAC, Ricardo Patuleia. Está aí a foto do Ricardo Patuleia. Bem, as lactantes que desejam doar devem entrar em contato com a equipe do Banco de Leite Humano pelo telefone 24 2236 6600, ramal 264, ou pelo e-mail bancodeleite@alcidescarneiro.com, por onde
vão receber orientações sobre a ordenha, armazenamento e transporte do leite. O Banco de Leite do Hospital Cid Carneiro foi criado a partir de uma parceria entre a Secretaria de Saúde por meio da SERRAC e a Unifase FMP. Conta com toda a infraestrutura e equipamentos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É destinada a captar, armazenar, processar e distribuir o leite materno doado aos bebês da UTI neonatal do RAC, além de proporcionar uma rede de apoio que se estende desde a conscientização da importância do aleitamento materno até a realização de intervenções assistenciais junto às mães e aos bebês. É isso aí. Então, parabéns pelo trabalho, porque não é fácil, né? É difícil, gente, conseguir doadores de leite humano, mas o RAC tem esse serviço aí maravilhoso. Bem, falando ainda de saúde, hoje o tema é bem comum, diabetes. Mas não quer dizer que seja menos importante. Quem nos esclarece as dúvidas hoje é o endocrinologista, o Dr. Daniel de Carvalho. Vamos conferir. Você conhece alguém que tem diabetes? Você sabe se você tem essa doença? Então preste atenção, porque é disso que eu vou falar, diabetes. O diabetes é uma doença crônica em que a capacidade do corpo em utilizar o açúcar que está no sangue, chamado glicose, está prejudicada. Não utilizando a glicose, a taxa desse açúcar no sangue aumenta e por isso que o diabetes é popularmente conhecido como o excesso de açúcar no sangue. Para você ter uma ideia de como esse tema é importante, estima-se que 4 a 8% da população tenha diabetes. Ou seja, cerca de 13 milhões de brasileiros são afetados pela doença. E o pior, quase metade deles não sabe do diagnóstico. Por isso, acho que a primeira coisa que você deve saber é quais são os sintomas do diabetes. Os sintomas mais característicos são muita sede, muita urina e o embaçamento da visão. Outros sintomas menos comuns, mas que também podem acontecer, principalmente em crianças e adolescentes que são acometidos por um tipo de diabetes conhecido como tipo 1, são perda de peso, náuseas, vômitos e dor abdominal em casos mais graves. Agora, é importante dizer que para ter esses sintomas, o diabetes geralmente já precisa estar descompensado, porque na maioria dos casos as pessoas não apresentam nenhum sintoma. E esse é o grande perigo, porque grande parte das pessoas não dá a devida importância para procurar ajuda e começar logo o tratamento. Se nada for feito, o excesso de açúcar no sangue vai, pouco a pouco, prejudicando vários órgãos. Por exemplo, no coração e no cérebro, o diabetes aumenta a chance de infarto e o acidente vascular cerebral, que são a principal causa de morte no nosso meio. Nos rins, o diabetes é a principal causa de insuficiência renal, a doença que faz a pessoa precisar fazer hemodiálise e, em alguns casos, até transplante renal. Nas mãos e nos pés, o diabetes causa problemas nos nervos, diminuindo a sensibilidade das extremidades. E nas pernas, essa redução da sensibilidade, junto com a má circulação, pode também levar à formação de machucados, que vão formando feridas maiores, difíceis de cicatrizar e podendo levar até à necessidade de amputação do pé ou de parte da perna. Nos olhos, o diabetes causa prejuízo a diversas estruturas, inclusive a retina, podendo levar à cegueira. Isso sem falar em outros problemas que o diabetes pode causar, como disfunção erétil, problemas auditivos e até o risco aumentado de alguns tipos de câncer. Mas a boa notícia é que o tratamento adequado, que consegue reduzir a concentração da glicose no sangue para níveis próximos do normal, reduz não só o aparecimento dos sintomas, mas de todas as complicações que eu falei. E esses danos aos órgãos geralmente são danos permanentes, muito difíceis de voltarem ao normal, mesmo com o tratamento adequado. Agora, se você já tem diabetes e tem alguma dessas complicações em grau avançado, não desanime. Controlar a doença vale a pena, porque pode evitar que os problemas piorem. Você deve fazer um exame de sangue para saber se você tem diabetes. Os exames de sangue para o diagnóstico são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, se a sua glicemia de jejum for maior ou igual a 126 mg por decilitro ou a sua hemoglobina glicada for maior ou igual do que 6,5%, isso é diabetes. Em alguns casos muito sintomáticos, é possível fazer o diagnóstico com apenas um exame muito alterado. E
E a quem está recomendado fazer esses exames? Se você tem acima de 45 anos, está acima do peso, tem um parente de primeiro grau que tem diabetes ou tem pressão alta, colesterol alto, é sedentário ou, no caso das mulheres, tem síndrome dos ovários policísticos, então você deve fazer esse exame. Agora, tem um outro grupo que eu quero destacar, que são as mulheres que tiveram diabetes na gestação. Se você teve diabetes gestacional, aquele que começou durante a gestação, então você também tem o risco aumentado de ter diabetes, mesmo que a sua glicose tenha voltado a valores normais depois da gravidez. Se você não está em nenhum desses grupos, procure o seu médico para que ele avalie se está indicado fazer o exame no seu caso. E se você tiver o diagnóstico de diabetes, não deixe de procurar um médico, de preferência um endocrinologista, porque o tratamento precoce da doença reduz não apenas o aparecimento dos sintomas, mas também de todas essas complicações que eu comentei. E esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem... Obrigada ao doutor. E agora nós vamos falar de doação, pedir a produção para botar na tela. Doação dos gatinhos, que a Leila está doando os gatinhos. Olha que bacana, gente. Adoção responsável, todos os gatos são castrados e vermifugados. São 2 fêmeas e um macho. A idade da fêmea é de 6 meses e do macho de 12 meses. Falar com Leila pelo telefone 24 99200 2042. 99200 2042. Se você quiser um dos gatinhos, é adoção responsável. Então tem que fazer contato aí com a Leila. Obrigada, Guilherme. Bem, agora aquele recadinho de sempre. Aquele recadinho que eu falo, eu peço, mas quem toca o seu coração é o Senhor. Para doar alimentos para a campanha da missionária Tânia, você entrega ali na Assembleia de Deus de Petrópolis, na rua Washington Luiz 369. Chega lá na portaria, vem deixar este alimento ou este produto de higiene, o que você quiser, o que tocar no seu coração, o que você puder. Pode ser biscoito, pão, bolo, pode ser feijão, arroz, leite, pode ser fralda geriátrica, pode ser um detergente, um sabão líquido, não importa, sabão em pó, um sabonete, um desodorante, o que tocar no seu coração. Porque a gente pede, a gente doa, mas na verdade quando a gente doa a gente está recebendo muito mais em bênçãos. Pense nisso, porque é melhor doar do que precisar. Então pense nisso, doe de coração, doe com vontade. Ah, eu não quero andar até ali. Se bem que é próximo ao centro, mas não quer, deixa aqui no edifício vitrine, aqui na TV Correio da Manhã. Se não quiser nem subir o elevador para deixar aqui na TV Correio da Manhã, deixar uma portaria aos cuidados de Bé de Oliveira, e os porteiros me entregam, eu entrego lá na Washington Luiz. O importante é ajudar o próximo, porque quem tem necessidade tem pressa. Bem, o programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, somente se Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.